Se sentes que o tempo nunca chega, que o dia-a-dia é um turbilhão e que por muito que faças os resultados não são o que esperas, então estás no sítio certo. Eu sou Alexandra Guimarães e este é o podcast Se Queres Esgravata. Aqui vou ajudar-te a sair do impasse, a tomares decisões, a transformar a incerteza em ação para poderes avançar com confiança. Não só nos teus negócios, mas também na tua carreira e na tua vida. Vamos começar? Olá a todos, bem-vindos ao meu podcast Se Queres Esgravata. O meu nome é Alexandra Guimarães e claro que hoje vou-vos contar um pouco da minha história e porquê este nome. Então, eu sou de uma cidade que eu considero a mais bonita do mundo, que é Chaves, portanto eu sou flaviense, transmontana, e eu fui criada pelos meus avós. São duas referências que eu tenho muito grandes na minha vida, a minha avó Aurora e o meu avô Francisco. E este nome que eu lancei, que eu decidi para o meu podcast, Se Queres Esgravata, é mesmo em homenagem ao meu avô Francisco. Porque eu fui criada com eles e aprendi desde muito pequena a esgravatar. A esgravatar como ele nos dizia. Se queres isto, se queres aquela coisa, vai esgravata, faz por ti. A razão fundamental desta expressão é isto que quer dizer. Não vai pedir emprestado à tua avó, ou ao teu irmão, ou ver se te arranjas de outra forma. Não, era mesmo esgravata. E porquê? O meu avô, para além de ser um grande alfaiate, Francisco José de Almeida, portanto eu nasci com as entretelas, as fazendas em cima daquelas mesas grandes de alfaiate e aquelas tesouras enormes que cortavam, tinham um som muito especial e quando cortavam aquela fazenda também vinha um aroma especial daqueles tecidos. Eu nasci com isso, eu desenvolvi-me com isso. E a segunda função, a segunda, vá lá, profissão, hobby, paixão, eu podia lhe chamar uma série de coisas que o meu avô tinha, que era a agricultura. Nós tínhamos em Chaves uma quinta muito grande e ele levantava-se muito cedo, 5h30, 6 menos um quarto da manhã, já estava a pé e ia, claro, tratar das lides da agricultura, porque nós tínhamos quase tudo em casa, desde cebolas, pimentos, tomates, batatas, enfim, tudo aquilo que é possível ter vindo da terra, nós tínhamos. E, portanto, o esgravatar vem mesmo deste termo muito puro, do vai lá e esgravata, não é? Cava. Foi assim que eu cresci. O meu avô tinha uma particularidade. Aliás, os dois eram muito diferentes. E os dois moldaram muito aquilo que eu sou hoje. Aliás, como tudo na vida, não é? A nossa infância, a nossa educação, a nossa criação molda-nos. A minha avó ensinou-me desde criança o que eu hoje ainda vivo e acredito, que é: filha, dá pela porta que te entra pela janela. E na altura, aos anos atrás que vai, não é? Eu sou de 71. Quando a minha avó me dizia isso, as portas eram maiores do que as janelas, não é? Hoje nós temos janelas grandes, infindáveis, mas na altura era esta a analogia. Tu tens que dar sempre mais e um dia vais receber. Dá pela porta, entra pela janela. Já o meu avô, fruto da sua educação, da sua experiência de vida, do seu crescimento, porque ele fez-se a pulso, o meu avô passou fome, o meu avô estudou em adulto, formou-se, não, estudou em adultos, desenvolveu a arte de alfaiate, fez riqueza, era para mim e foi durante muito tempo e continua a ser um ídolo, e fruto dessa educação, obviamente, que ele também desenvolveu algo que não era nada positivo, porque ele era muito forreta. Mas quando eu vos digo que o meu avô era muito forreta, era mesmo, na verdadeira exceção da palavra. Ou seja, existiam bens de primeira necessidade que ele considerava e depois existiam os bens de segunda necessidade que para ele eram luxo e, portanto, nós não tínhamos. Eu dou-vos um exemplo muito prático. O leite era um bem de primeira necessidade, claro que tínhamos, não é? Mas iogurtes não eram. E, portanto, era uma dificuldade para nós termos iogurtes em casa porque ele considerava aquilo um luxo. E um bem desnecessário completamente. Ora, eu, criança, eu e meu irmão, claro que queríamos as mesmas coisas que os outros queriam. E eu conto esta história dos iogurtes porque foi... eu acho que esta história que começou
a ser, vá lá, um grande ensinamento para a minha vida desde criança. Eu gostava muito de iogurtes. Na altura era uma marca que eu, não sei se posso dizer aqui o nome, mas vou dizer, era a Longa Vida. E os iogurtes na altura eram completamente diferentes. Eram os copos mais rígidos, pareciam uns vasos, vá lá, brancos. E em cima da minha casa, portanto, na nossa moradia, havia outra por cima, que também moldou muito a minha vida, os nossos vizinhos. Há vizinhos mesmo muito bons, sabem, que fazem parte da nossa família, que era a Dona Teresinha e o Senhor Cândido. E eles tinham uma drogaria. E eu tinha coisas como acetona e outras, daquelas bugigangas que as drogarias vendem. Era fácil a gente pedir porque eles davam-nos. Eles não tinham filhos, então basicamente eu e o meu irmão éramos as crianças a quem eles, vá lá, reconheciam, ajudavam, mimavam, e muitas das coisas que nós tínhamos era porque o Senhor Cândido e a Teresinha nos davam. E a minha avó, em casa, tinha uma planta que se chama Não Te Metas na Minha Vida. Eu não sei se vocês conhecem, mas esta planta é muito parecida com os manjericos do São João ou do Santo António, não é? Eu, como sou do Norte, vivi muitas mais vezes no São João. Mas essa planta, Não Te Metas na Minha Vida, tem uma particularidade. Ela dá-se com umidade, dá-se no escuro, na sombra. Se nós tivéssemos até a caracterizar esta planta ligada ao ser humano, às emoções, quer dizer, é uma coisa assim meio sombria. Agora, ela tinha uma vantagem, é que nós plantávamos e colocávamos num bocadinho de terra com água, 3 dias ou 4 depois, aquilo crescia imenso. E o que é que eu me lembrei? Eu era pequenita, eu tinha para aí 7, 8 anos. E a feira em Chaves era à quarta-feira. E eu não era só iogurtes que eu queria uma coisa que todos os meus colegas tinham e eu não, que era cores de filtro. O meu avô dava-me cores de pau e dava-nos lápis e cores de pau ou o que fosse que ele nos desse. Era quando a gente já nem conseguia agarrar naquela coisa para pintar ou para escrever. Portanto, estou a ver onde há fortice. E eu queria muito cores de filtro, eu adorava, eram mais brilhantes, era mais bonito, não é? Eu era criança. Então o que é que eu fiz? Eu lembrei-me, caramba, isto cresce tão rápido. Eu sempre fui muito boa à matemática, eu adoro números e também, mais uma vez, isto é tudo fruto da nossa educação. Pela fortice do meu avô, nós usávamos uma caderneta na mercearia e tudo que a gente ia buscar, eu, o meu irmão, a minha avó, tudo que a gente fosse buscar era assente na caderneta e ai de que houvesse um erro num cêntimo, vocês não imaginam. Ainda era no tempo dos escudos. Ai de um erro que fosse num cêntimo. Portanto, eu desde muito pequenina me habituei a contar e a contar, não era só a numeração, mas era tostões e o dinheiro, tudo, muito desde pequenina. Porque ai do meu avô que lhe faltasse um cêntimo, não é? E depois, a contar porquê? Porque, mais uma vez, a fortice, ele alugava-me a mim e ao meu irmão para lhe colocar a linha nas agulhas, não é? Porque eles, os alfaiates cosem primeiro com alinhavo branco para as provas e aquilo eram agulhas com linhas de metro e eu e o meu irmão enfiávamos agulhas e depois eu já não me lembro muito ao certo quanto era, mas era por cada, imaginem, 20 agulhas era capaz de nos dar 10 cêntimos. Pronto. Mas na altura aquilo já era uma diferença, não é? Mas eu queria mais. Eu queria ter cores de filtro, eu queria comer gelados, como as outras crianças comem, eu queria ter os iogurtes todos que as outras crianças também comiam, porque eu adorava aquilo, e o meu irmão. E então eu agarrei nessa erva, a Não Te Metas na Minha Vida, e o que é que eu comecei a fazer? Em troca de explicações, ou de fazer os deveres de casa ao filho do Sr. Manuel da mercearia, ele perguntava-me, era assim mesmo, rapariga, o que é que tu queres? E eu dizia-lhe, dê-me iogurtes. Ou seja, em troca do meu favor para ajudar o filho dele, ele dava-me iogurtes. Eu nunca mais me esqueço. Ele dava-me 4 iogurtes por cada explicação que eu dava ao miúdo. E desses iogurtes, eu arranjei a minha primeira matéria-prima, que é
Ou seja, o meu recurso para a matéria-prima eu já tinha em casa, porque a minha avó tinha um canteiro enorme daquela planta, não te metas na minha vida. Eu já tinha os outros meios que me faziam falta, não é? Porque arranjei os iogurtes, pedi à minha vizinha para me trazer acetona e com algodão o que é que eu fiz? Tirava a marca da longa-vida e ficava um copinho, um vaso branco, não é? Muito giro, pequenino. E na cozinha do quintal do meu avô, que ele arrebatava tudo, trazia tudo que era pregos e brocas e tudo, com uma broca, mas não a utilizava porque eu não sabia, mas fazia o furo, aquecia o plástico e fazia o furo por baixo, portanto ficava um vaso perfeito. Terra em cima, um bocadinho daquela planta e digo-vos, bem, 3 ou 4 dias depois, aquilo estava muito bonito. Então o que é que eu me lembrei? Agarrei num tabuleiro da cozinha do meu avô, desculpem, da minha avó, e pus aquilo que havia mesmo exatamente 10 vasinhos em cima. Eram 10, não cabiam mais. E agarrei, fui toda contente para a feira, numa dessas quartas-feiras de manhã, e, e levei a pequenita, não é? Imaginem, não é? Uma miúda pequenita com um tabuleiro e 10 vasinhos lá em cima, todos branquinhos, com aquela ervinha verde. E pus-me lá ao lado de uma senhora que a minha avó ia muitas vezes fazer compras, que vendia tremoços, azeitonas e outras coisas. Ela, claro que já me conhecia, achou-me muita piada, tu estás aqui, a tua avó sabe, e eu, sabe, não sabia nada. E lá estava eu. As pessoas achavam-me tanta piada que me perguntavam, ai, que lindo, minha menina, o que é esta planta? E eu sou bem o que eu disse, esta planta é a erva da felicidade. Bom, em menos de, eu sei lá, 1 hora e meia, eu já tinha os 10 vasos todos vendidos. Eu lembro-me perfeitamente disto. Eu vendi-os a 2,500, né? 2 escudos e 500, que era escudos, como eu digo. Aquela moeda prateada pequenina. Aquilo correu-me tão bem que eu vim para casa e pensei, não, eu tenho que fazer mais dinheiro. Se eu vendi isto tão rápido, então o que é que eu fiz? Pedi ao meu irmão para na próxima quarta-feira ir comigo. E ele levava um tabuleiro e levava-me mais 10. Então eu, em vez de 10 vasos, preparei 20. Preparei 20. O meu irmão foi comigo. Em vez de 2,500, eu comecei a levar 5 escudos por cada vaso, porque ainda assim era barato, obviamente, mas para mim era muito. E lá fomos os dois. Então, ainda mais piada as pessoas nos achavam, porque eram os irmãos, não é? E éramos pequenitos. O meu irmão é mais novo do que eu 1 ano. Eu sou de 71 e ele é de 72. Conclusão. Não tinha chegado nem ao meio da manhã, nós já tínhamos vendido os 20 vasinhos. E a verdade é que eu fiz dinheiro. E esta é que é, eu diria, a grande história. No fundo, eu defini um objetivo. Reparem, porquê? Porque eu tinha uma necessidade. O meu avô não me dava, era o que era. E eu tinha um objetivo claro. Eu queria ter com os filtros. Eu queria ter e comer iogurtes. Eu queria experimentar gelados, que era uma coisa que... Então, para ele, isso é que era supérfluo. E eu tinha um objetivo bem claro, era uma necessidade. Depois, encontrei logo a primeira solução para o meu negócio, porque foi o quê? Eu tinha ali o recurso, né? Eu tinha a erva. Depois arranjei os vasos através dos iogurtes, ou seja, de outra solução que eu arranjei, porque eu podia ter pedido a ele logo outras coisas, mas não, eu pedi uma necessidade também. Eu dei uma troca de trabalho por um bem que eu queria muito, eu e o meu irmão. Portanto, arranjei a matéria-prima e os recursos. E depois, reparem nisto, quando eu agora olho para trás, eu achei logo, com aquela idade, que aquela planta, com o nome não se safava, não é? Quem é que queria comprar alguma coisa que não te metas na minha vida? Então, o facto de eu inventar o nome de a erva da felicidade, já viram? Eu, sem saber, eu estava a utilizar técnicas de marketing. Esta é que é a verdade. Em tornar o meu artigo mais cativante, não é? Mais atrativo. No fundo, toda a gente quer ser feliz e ter felicidade. E, para além disso, escolhi o local de venda, não é? Portanto, a distribuição foi feita onde? Na Feira de Chaves. E rapidamente escalei o meu negócio, porque eu, quando percebi que, calma, eu sozinha não posso trazer 2 tabuleiros, arranjei o meu irmão, dei-lhe uma comissão e eu fiquei com o resto. A verdade é que várias foram as semanas. Eu dava 25 escudos ao meu irmão e ficava com 75. Ia lá, fazia uma perninha de manhã na feira e tinha dinheiro para comprar as minhas coisas e ainda para ajudar o meu irmão. Esta é a verdade. Este foi só um
dos primeiros exemplos. Claro que quando uma pessoa começa assim, o que é a vida e viver, gente? Não é? A verdade é que depois formei-me, como vos digo, eu sou apaixonada por números, eu adoro números, formei-me em gestão financeira, comecei a minha área profissional e aquilo que eu vos quero dizer é: nós somos o resultado disto tudo, nós somos o produto de todas as nossas vivências, as nossas experiências, mas a grande verdade é que provavelmente eu poderia até ter interpretado a vida de outra forma, as dificuldades ou os desafios e os obstáculos como o avô me pôs e até a minha avó, mas não, eu hoje digo-vos que ainda bem que tudo isso aconteceu. Ainda bem que eles me prepararam para a vida desta forma. O Se Queres Gravata acompanhou-me a minha vida toda. Que é isto, gente? Hoje eu digo isto. Do céu cai chuva e de vez em quando trovoada. Que às vezes pode assustar, estremece tudo, mas nem assim essa trovoada ou esse medo traz coisas para nós. Somos nós que temos que nos mexer. Portanto, a melhor analogia da minha vida e do que tem sido a minha vida até hoje é exatamente isto. Se Queres Gravata. É fazermos por nós. É fazermos para além do medo, para além dos obstáculos, para além dos nãos todos que levamos na cara. E por outro lado, por isso é que eu digo que estas são as pessoas mais importantes da minha vida. Viver com esta premissa de dar. O segredo da vida é dar. E eu lembro-me de ser ainda muito pequenina e a minha avó agarrava em sacos, porque nós tínhamos tudo, como eu disse, e ela agarrava num saco com umas cebolas, umas cenouras, umas batatas e dizia a mim ou ao meu irmão: olha, vai dar à dona Cristina, vai dar à doutora Isabel, vai dar... Minha avó era isto. Eu cresci com isto, com estas duas histórias de vida completamente diferentes, de formas de estar na vida completamente diferentes, mas a verdade é que quando tu fazes por ti, quando tu dás os primeiros passos, quando tu vais esgravatar, a vida acontece. Então aquilo que eu vos quero dizer e o que podem esperar deste podcast é muita força, vermos a vida com um positivismo ímpar e mostrar-vos algumas estratégias, soluções, muitas partilhas de como nós podemos efetivamente levar a vida, os negócios ou a carreira de uma forma muito mais efetiva, eficaz. Nós não viemos cá para sofrer. Nós viemos cá para ser felizes. Dá trabalho algum, mas os resultados são magníficos. É isso que eu vos quero dizer. Então, para mim, hoje, é uma grande felicidade estar a abrir, a iniciar este podcast com uma grande homenagem ao meu avô Francisco, Se Queres Gravata. E porque é que eu decidi finalmente lançar este podcast? Porque assim eu consigo chegar a muitos mais de vocês. Consigo tocar muitas mais pessoas. Eu já estou nas redes, quem me segue já sabe isso, em várias, ou em quase todas. E muitas vezes, de manhã, porque eu começo logo a publicar de manhã as minhas rotinas, as pessoas dizem-me: Alexandra, se não fosse a Alexandra eu hoje não me levantava da cama, se não fosse a Alexandra isto ou aquilo. A verdade é que eu comecei a perceber: caramba, eu preciso de chegar com esta energia, com esta força a mais pessoas e de lhes mostrar que apesar das nossas condições de vida, que apesar das nossas histórias de vida, não é isso que dita o nosso sucesso. Todos nós conseguimos chegar lá. Todos nós conseguimos muito mais. É isso que eu vos quero trazer com os meus podcasts. Estratégias, soluções, algumas partilhas, alguns ensinamentos para podermos ter uma vida bem mais feliz e com mais, sabem, qualidade de vida. Porque afinal de contas, nós merecemos. E chegamos ao fim de mais um episódio. Mas o teu caminho para a ação começa agora.
Pensa numa coisa que aprendeste hoje e aplica já. Entretanto, subscreve o podcast e partilha com alguém que também precise de inspiração, de muito desafio e motivação. Encontramo-nos no próximo episódio e até lá, continua a esgravatar o teu caminho para o sucesso.